Então, gente, vamos mais uma vez para um vídeo, né? Dessa vez eu gostei de fazer a pesquisa, espero que vocês gostem do vídeo. E assim, só para dar um incentivozinho, viu? A Bila tá pesquisando, ó. Deixe o likezinho. E desde já eu quero dizer para vocês, gente, que foi apenas uma coincidência, tá? Eu no vídeo passado ter falado do estádio e esse aqui eu vou falar da estação, né, de como o trem chegou aqui em Piripiri, mas foi uma coincidência os locais estarem perto, né? Quem mora aqui em Piripiri sabe que tá um do lado do outro, mas foi por coincidência, tá, gente? Só agora que eu estou me tocando disso. Mas bora começar, né, o vídeo de hoje. Bom, a estação ferroviária de Piripiri foi inaugurada, consta na história do município no dia 11 de fevereiro de 1937, mas eu também achei uma fonte que diz que foi no dia 13 de fevereiro de 1937. Mas nos registros oficiais, né, de Piripiri, está o dia 11 de fevereiro. Tá, que é segundo a história oficial do município, tá? Inicialmente, a estação, ela funcionava como ponto de linha. Como Bila também é cultura, digo-lhes que ponto de linha refere-se ao ponto final da ferrovia, ou seja, a última estação ou terminal para onde os trens circulam, ou seja, daqui para frente não tinha nada. Até a década de 1950, quando a linha foi estendida na direção de Campo Maior, né? Então, por mais ou menos uns 13 anos, aqui em Piripiri era o ponto de linha da Estrada de Ferro Central do Piauí, que vinha do litoral, como nós vamos ver agora. A linha da Estrada de Ferro Central do Piauí foi aberta em 1922, ligando o Porto de Luiz Correia, que em 1922 o município era chamado de Amarração e era um distrito de Parnaíba. Tá? E o porto, como nós sabemos também, até hoje não saiu. Mas que a estrada de ferro ligaria, né, o Porto de Luiz Correia à estação de Cocal, que acho eu que deve ser Cocal da estação. Bom, até 1937, teve um lento prosseguimento até alcançar aqui Piripiri, né, em 1937. Aí, somente em 1952, chegou a Campo Maior, com os trens de passageiro somente atingindo essa cidade, Campo Maior, em 1966, tá? Mais de 10 anos depois, e finalmente chegando a Altos e a Teresina em 1969. Os trens de passageiros serviram a estrada até pelo menos 1979. A estrada jamais foi oficialmente erradicada, então assim não há uma data que diga assim a partir do dia tal, do mês tal, do ano tal, não existe mais, viu? Não existe essa data, mas hoje os trilhos já foram arrancados na maioria do percurso, exceto no trecho entre Altos e Teresina, onde a ferrovia faz parte da ligação Ceará-Maranhão. Aqui em Piripiri nós ainda temos uma boa parte dos trilhos preservados, mas assim, quando você está indo para Teresina, você nota que em muitos lugares o asfalto, né, a BR já passou por cima dos trilhos, né? E que vê mais os trilhos mesmo em bom estado de conservação, justamente entre Altos e Teresina ou Teresina e Altos, né? Então, a estação de Piripiri foi inaugurada em 1937
e assim permaneceu como ponto de linha até os anos 1950, quando a linha prosseguiu no sentido de Campo Maior. A estação e o armazém ainda estão muito bem conservados. Isso, os dados que eu peguei foram de 2008, tá? Mas ainda hoje estão muitíssimo bem conservados, né? Como vocês podem conferir aí nas fotos, tá? Mas atualmente não sei se ainda estão tendo usos, né? Um galpão, inclusive, né, o que servia de armazém foi transformado no auditório, mas eu não sei se esse auditório ainda é usado, tá? Então, vamos agora falar assim um pouco mais detalhadamente de como o trem chegou aqui em Piripiri e o que ele trouxe de bom e de não tão bom, né? Bom, até a primeira metade do século XX, a ferrovia ainda não era uma realidade piauiense. Vamos com calma. O Piauí tinha seu comércio exportador concentrado em produtos agropastoris, o que não era muito diferente dos estados vizinhos. E essa realidade ainda não lhe tinha dado condições financeiras necessárias para patrocinar sozinho a aventura ferroviária em solo piauiense. O governo também não tinha recursos e nem condições técnicas para atrair capital externo nessa empreitada. Assim, durante longos anos, as notícias sobre ferrovias chegaram ao Piauí somente através de relatos de transeuntes, né, de viajantes, vindo de estados que já as possuíam em pleno funcionamento ou em estado de implantação. No Piauí, a ferrovia só efetivaria sua implantação a partir da década de 10 do século XX, do século passado, onde, depois de vários pedidos ao governo federal, finalmente se iniciou a construção do primeiro trecho totalmente piauiense. Porém, é ainda no Império que o Piauí consegue a aprovação do projeto de uma ferrovia ligando Petrolina, no Pernambuco, ao rio Parnaíba, em Amarante, no sul do estado. Entretanto, essa ferrovia ficou só no papel. As verbas destinadas a esse fim foram desviadas para outra província, tá? A província era como se chamava os estados antigamente, né? Então, em vez de o dinheiro vir para cá, ele foi para outro estado, provavelmente algum lá do Sudeste. Mas calma, gente. No início do século XX, a luta continuou de maneira mais organizada. Os agroexportadores do Piauí, num trabalho conjunto com os políticos do estado, com a Associação Comercial e a União Caixeiral de Parnaíba, lutaram a favor de uma infraestrutura para o estado. Essa luta objetivou o incremento da navegação a vapor no rio Parnaíba, a construção de estradas e também construção do porto de amarração, hoje Luiz Correia, né? Inclusive o porto, enfim, vamos voltar aqui para ferrovia. Naquele momento, o Antonino Freires e o Abdias Neves, representando os interesses da sociedade piauiense, apresentaram na Câmara e no Senado, respectivamente, projetos defendendo a construção de estradas de ferro e do porto de amarração, né? O porto tá amarrado mesmo, né? Enfim. A estrada de ferro central do Piauí teve sua construção iniciada no sentido norte-sul, ou seja, começou na cidade de Luiz Correia, né? Na época, Amarração, no litoral do estado, e terminaria na capital, Teresina.
O primeiro trecho foi concluído no ano de 1922, ligando as cidades de Amarração, né, Luiz Correia, Parnaíba e Cocal, numa totalidade de 86 quilômetros de ferrovias. Esse trecho foi construído quase com uma totalidade de mão de obra cearense, que migrou, né, para o Piauí, principalmente fugindo da seca de 1915. Como Bila também é cultura, conto-lhes que a seca de 15 foi uma das mais severas da história do Nordeste, com o epicentro no Ceará, e resultou em centenas de milhares de mortes por fome, sede e doenças. A tragédia levou à imigração de muitos sertanejos para as cidades, como Fortaleza, e ao estabelecimento de campos de concentração para abrigar os flagelados, como o campo de Alagatis, tá? Que ficava em Fortaleza, e chegou a abrigar cerca de 8 mil pessoas, mas morreu muita gente, principalmente crianças, devido à precariedade das condições sanitárias, tá? E isso aqui não era aqueles campos de concentração que a gente é acostumado a estudar na Segunda Guerra, não, tá? Ele era o contrário. O campo de concentração da Segunda Guerra era para matar, esse aqui era para salvar. Tá? Mas aqui, já voltando para a estrada de ferro, né? Para os trilhos. A primeira locomotiva que a estrada recebeu chegou ao Piauí em 1916, vinda do sudeste do país, onde já estava encostada por ser velha demais e sem uso prático. Não serve lá para o sudeste, aí eles mandam para onde? Para o nordeste. Enfim, mesmo assim, foi de grande utilidade na construção, pois era a única que puxava os trens e levava os materiais para a construção dos trilhos. Em 1923, inaugura-se o segundo trecho ligando a cidade de Piracuruca ao trecho já construído, no total de 148 quilômetros de trilhos ou de ferrovias no Piauí. Em 1932, iniciou-se a construção do trecho que levaria os trilhos até a cidade de Piripiri. Durante a direção do engenheiro José Gaioso Neves, à frente da Estrada de Ferro Central do Piauí, que se iniciou em 1931. O trabalho de construção dos trilhos reinicia. Os trabalhos iniciaram-se em 1932 e foram concluídos no início de 1937, né? 5 aninhos de construção. Sendo inauguradas em fevereiro as estações do povoado Brasileira e da cidade de Piripiri, né? Brasileira, antes de ser a cidade, era um povoado, se eu não me engano, daqui de Piripiri. 27 anos após a emancipação política de Piripiri, na tarde ou do dia 11 ou do dia 13 de fevereiro de 1937, boa parte da população tinha um destino certo. Vestida em seus melhores trajes, encaminharam-se, sim, em direção da recém-inaugurada estação ferroviária, que naquela época se encontrava fora dos limites urbanos da cidade, ou seja, era fora da cidade, para aguardar a chegada do trem, que pela primeira vez adentraria ao município, ou no município, não sei. Essa parte sou péssima em português. Mas a inauguração da estação de Piripiri foi um marco para a região, né? Afinal, a grande maioria das pessoas que ali estavam presentes nunca tinham visto um trem, muito menos viajado em um, né? Não, a pessoa nunca viu, mas já viajou. Enfim. A partir daquele dia,
tudo isso seria possível, pelo menos para parte da população, né? Tinha um leitinho das crianças da passagem. Havia um misto de curiosidade e diversão, pois algo como aquela cerimônia raramente acontecia na cidade. Com a presença de várias autoridades e grande parte da população da cidade, a inauguração da estação acontece logo após a máquina a vapor adentrar a cidade, para admiração e aplausos, e acredito que sustos, né? De todos, né? Mas acredito que o susto deve ter sido só de alguns. Essa tarde, que marcaria definitivamente a história da cidade, é assim retratada por Judite Alves Santana, nossa escritora. No ano de 1937, fevereiro, aí lembra daquela música da Ivete, né? Fevereiro. Enfim, o trem entrou festivo em Piripiri. José Gaioso, diretor da Estrada de Ferro Central do Piauí, e esposa prestigiaram solenidade de inauguração. Nelson Coelho de Rezende, então deputado, corta a fita simbólica. A esposa de Gaioso quebra uma garrafa de champanhe na frente da máquina, para espanto de toda aquela gente simples, né? E imagino que realmente deve ter sido um espanto. Sobre aquela tarde, temos o relato do único órgão da imprensa da capital que se fazia presente aqui em Piripiri, que era o Jornal Diário Oficial. A reportagem, publicada 4 dias depois, nos diz, assim, em detalhes, mas não muito detalhes, tá? Esqueceram umas coisas. Como foi relatada à população de Teresina os acontecimentos ocorridos em Piripiri naquela tarde de fevereiro de 1937. É mais uma etapa vencida pela Estrada de Ferro Central do Piauí rumo à capital. A inauguração do trecho Piracuruca-Periperi, naquela época ainda era Periperi. O fato, singelo na sua expressão, representa, no entanto, para o Piauí, um objetivo de suma importância, beneficiando de perto o desenvolvimento econômico de uma rica zona do norte do estado, desde que os meios de transporte e as vias de comunicação representam entre nós o fator máximo do progresso em todas as suas modalidades. A cada cidade de trabalho, justo é confessar, do ilustre diretor de nossa única estrada de ferro, senhor Dr. Gaioso Neves, em grande parte devemos nós, então, auspicioso, quase não sai o nome, acontecimentos que constituem sempre um dos anseios do eminente chefe do executivo piauiense, que só por motivo de força maior, né, justificada pela impossibilidade de deslocamento devido às cheias dos rios e à falta de ponte na região. Aí, assim, o governador não veio porque ele não construiu ponte, então ele não tinha como chegar aqui por causa da seca ou da cheia dos rios. Enfim, deixou de pessoalmente inaugurar aquele avanço promissor dos trilhos da Central do Piauí. Lamentável como foi ou não comparecimento do excelentíssimo senhor Leônidas de Castro Melo e dos demais ilustres convidados dessa capital, dentre as quais destacamos o íntegro presidente da Corte de Apelação, senhor desembargador Cristino Castelo Branco, e Major Gaioso e Almendra, presidente da Assembleia Legislativa do Estado. A cerimônia de 11 deste mês de fevereiro, em Periperi, compareceu, todavia, crescido número de pessoas de destaque
de vários municípios que se fizeram representar no ato presidido pelo deputado Nelson Rezende, que representou por delegação especial o senhor doutor governador do estado. Ok. Aqui não diz, é que o prefeito, na época o Licínio Melo, ele também estava lá, tá? Mas acho que por eles, acho que deveriam ser oposição, né? Alguma coisa assim, eles não mencionaram a presença do prefeito daqui de Piripiri, mas ele estava lá, assim, na inauguração, viu? No caso da Estrada de Ferro Central do Piauí, as poucas informações que restaram sobre a mão de obra empregada são generalizantes, uma vez que em todos os períodos de reinício de seus trabalhos são citados migrantes de outros estados, como maior parte dos trabalhadores, principalmente os cearenses, fugindo das estiagens tão recorrentes aqui no Nordeste, né? O projeto inicial da Estrada de Ferro Central do Piauí era ligar o litoral à capital Teresina, mas somente em meados dos anos de 1950 que o trem entre Piripiri e Teresina, passando ainda pelo município de Campo Maior, seria iniciado. Demorou um pouco, né? Ai, meu Deus, assim, por mais de 20 anos, a cidade de Piripiri tornou-se o ponto final, né? O trem só vinha até aqui. E daqui voltava pro litoral. Na viagem férrea, né? Que era feita 2 vezes por semana. Sempre chegando em Piripiri nas terças e sextas-feiras, nos finais de tarde. E voltando nas primeiras horas do dia seguinte, ou seja, às quartas e sábados. Já de forma imediata, a chegada da estrada de ferro mexeu com a estrutura comercial daqui de Piripiri. Primeiro porque, através do trem, a produção tanto de Piripiri quanto das cidades vizinhas, né, poderiam ser escoadas por Parnaíba e Luiz Correia. Assim também como a chegada de produtos vindos destas cidades ou até mesmo de outros estados, que entravam no território piauiense pelo litoral e seguiam através da estrada de ferro para as cidades do centro-norte. Além disso, esse pernoite do trem aqui em Piripiri, 2 vezes por semana, né, às terças e sextas, foi essencial para o desenvolvimento da região circunvizinha, né, ali, aqui, do lado ali da estação, né, que inclusive, eu acho que antigamente o bairro era estação. Então, antes, uma área deserta e fora do núcleo urbano da cidade, né, porque a estação ficava fora de Piripiri. Pois além do próprio trem em si, pernoitavam também, né, os funcionários, além do trem, né, aí tinham os funcionários, tinham os comerciantes, tinham os passageiros, né, e todo um conjunto de pessoas que passaram a fazer parte daquela região nas noites de terça e sexta, a movimentar bares, lojas, assim, prostíbulos, né? Pensões, e vale lembrar que também, né, Piripiri passou a ser uma espécie de entreposto nas viagens entre Teresina e Parnaíba. Tá? Os viajantes e produtos faziam percurso entre Teresina e Piripiri em ônibus e caminhões. Aí, quando chegava aqui, né, pernoitavam e no dia seguinte pegavam o trem para ir para Parnaíba, né, por litoral. O mesmo sistema se repetia no sentido inverso, né? Eles vinham de trem de Parnaíba e quando chegava aqui, aí pegava um ônibus ou caminhão para ir para Teresina. Que era no sentido inverso, né? Uma vez que naquela época
as estradas ferroviárias em boas condições entre Piripiri e Parnaíba só seria uma realidade no início dos anos 1970, quando as ferrovias já estavam até entrando em desuso. Por influência da ferrovia, direta ou indiretamente, a cidade vai experimentar, né, um surto de melhorias e instalações de instituições e serviços até então só vistos na capital ou em Parnaíba. Como, por exemplo, né, o caso da chegada do primeiro rádio à cidade, mas o rádio aparelho, tá? Não é a estação de rádio, é o aparelho, tá? É bem pitoresco, viu? O agrimensor Argemiro Nascimento foi o primeiro encarregado pela construção do trecho Piracuruca-Piripiri. Foi ele quem trouxe o primeiro aparelho de rádio à cidade. Aparelho este totalmente desconhecido da maioria da população local, claro. E que logo depois foi se popularizando, né? Como é a história do rádio aqui no Brasil, que não vem o caso aqui. Então, além do rádio, no encalço da ferrovia, a década de 1940 vai ser bastante promissora para cá, para Piripiri. Funda-se o primeiro cinema, o Cine Éden, tá? Não foi o... Ixi, esqueci agora. Mas enfim, foi o Cine Éden, que foi de propriedade de Adelson Alves Ferreira, né? Popularmente chamado de Avenida Adelson Ferreira, e que viria a ser prefeito por 4 vezes da capital do mundo. E a instalação de uma subestação do Banco do Brasil, que contava inicialmente com 3 funcionários. E apenas em 1943 é que foi transformada em agência. Em 1945, chega a eletricidade, né, como já falamos em vídeo anterior, através da instalação da primeira usina elétrica, e temos também a conclusão do Caldeirão, que também já falamos. Em 1949, é inaugurada a fonte pública para abastecimento de água, né, que foi o Olho d'Água Nossa Senhora dos Remédios, onde hoje em dia funciona um restaurante. E em 1952, foi inaugurado o mercado público municipal. Somente em 1955 é iniciada a construção do trecho da ferrovia que ligaria Piripiri a Teresina, passando por Campo Maior. O declínio da estrada de ferro, intensificado nos anos 1970 e desativada em meados dos anos 1980, tá? Mesmo após o fechamento da ferrovia no Piauí, é inegável o reconhecimento dos benefícios dela originados de suas inspirações para o município, principalmente nos anos de 1930. Tá? O trem ele realmente desenvolveu muito aqui em Piripiri, né? A começar que quando ele chegou aqui, né, ele era fora da cidade, hoje em dia ele está praticamente no centro ali da cidade, né, centro-oeste, que já está até pequeno para o movimento. Mas isso é assunto para outra coluna, tá? Então, assim, essas fontes, tá, eu peguei do artigo Estrada de Ferro Central do Piauí, a chegada da ferrovia ao município de Piripiri, 1930-1950, que foi escrito por José de Arimateia Isaías Ferreira e Cláudia Cristina da Silva Fontinelles, tá? Então, eu quero agradecer eles dois, porque eles que foram a luz no fim do túnel, né? Para poder fazer esse vídeo para vocês, tá? Então, é isso, né? Foi assim que o trem chegou e foi assim que o trem foi embora de Piripiri, mas trazendo não só coisas boas, né? Porque, infelizmente, junto com o desenvolvimento, vem também algumas partes ruins, né? Como violência, roubos e por aí vai, mas
que ele desenvolveu bastante a cidade, ele desenvolveu, tá? Então, foi esse o nosso vídeo de hoje. E até o próximo vídeo.